O que acontece quando um país decide cortar o combustível da maior potência do mundo? E se esse país não estiver sozinho? Em 2025, a pergunta não é mais quem lidera o mundo da energia? Swinga, mas quem ainda está tentando segurar o volante? Porque nesse momento, enquanto você assiste a este vídeo, a pista já foi redesenhada. O mapa foi reconfigurado. E o motor americano, outrora, símbolo de potência global, e borracha está engasgando. Hoje você não vai só assistir uma análise. Vai testemunhar uma ultrapassagem histórica. Uma mudança de marcha que deixou os Estados Unidos no acostamento e colocou dois novos pilotos na liderança da corrida energética mundial, Canadá e Catar. Mas calma, não foi um acidente, foi uma decisão. Uma curva fechada tomada com confiança. E o curioso, quem obrigou essa curva foi justamente quem mais precisava que a estrada continuasse reta: os Estados Unidos. A largada dessa nova corrida foi dada com um estrondo em janeiro de 2025. O presidente Donald Trump, num gesto que misturava populismo e protecionismo, decidiu impor uma tarifa de 10% sobre o gás natural canadense. O objetivo? Pressionar o vizinho do norte a aceitar novos termos comerciais, mostrar quem manda, reafirmar a supremacia americana na arena energética. O velho manual de negociações por coerção. O mesmo que havia sido usado contra a China, contra o México, contra a União Europeia e agora contra o aliado mais confiável da América, o Canadá. Mas desta vez, algo diferente aconteceu. O Canadá não cedeu, não hesitou. Respondeu com velocidade e frieza. Não foi com raiva, nem com teatralidade. Foi com algo mais perigoso para quem está acostumado a dominar, com um plano de longo prazo. O então primeiro-ministro canadense, Mark Carney, subiu ao púlpito em Ottawa e declarou que a era da harmonia pós-Segunda Guerra com os Estados Unidos estava oficialmente encerrada. Uma frase que, em qualquer outro momento histórico, seria considerada retórica diplomática. Mas não em 2025, não depois das tarifas, não com o mundo inteiro assistindo e se perguntando: será que os americanos ainda têm aliados? O que se seguiu não foi um discurso, foi um projeto. O Canadá, por décadas parceiro energético número 1 dos Estados Unidos, não apenas diminuiu o fluxo de gás, ele redesenhou seus dutos. A partir de fevereiro, engenheiros canadenses começaram a reorientar suas estruturas de exportação. Terminais que antes alimentavam os Estados Unidos passaram a ser adaptados para atender a Europa e a Ásia. A grande virada? O terminal LNG Canada, um megaprojeto em Kitimat, na Colômbia Britânica, que vinha sendo discretamente construído há anos, finalmente entrou em operação. Com capacidade de enviar milhões de toneladas de gás natural liquefeito, GNL, por navio, o terminal se tornou a nova veia energética do Canadá para o mundo. E ao contrário do que muitos imaginam, essa não foi apenas uma questão econômica. Foi política, foi simbólica. O terminal não apenas leva gás, ele leva soberania. E com isso, o Canadá deixou de ser um copiloto dos Estados Unidos para se tornar o próprio condutor do seu destino geopolítico. Agora pense nisso por um segundo. O que leva um país como o Canadá pacífico, institucional, historicamente cooperativo, a abandonar uma aliança energética de quase 80 anos? Por que romper com o parceiro que comprava 2/3 da sua produção energética? E mais importante, por que agora? A resposta está na percepção. Para Carney e sua equipe, o problema não era só a tarifa, era o padrão de instabilidade vindo da Casa Branca. A cada novo pacote de medidas, a cada nova ameaça de retaliação, a cada novo tweet com linguagem de guerra comercial, o recado ficava claro: a previsibilidade morreu. E para um país como o Canadá, que construiu sua prosperidade em cima da confiança internacional, da diplomacia e da solidez de contratos, esse tipo de relação virou risco. Um risco caro demais, um risco que afasta investimentos, atrasa projetos e coloca sua imagem em xeque diante da Europa e da Ásia. Por isso, o plano não foi apenas sair da dependência dos Estados Unidos, foi reconstruir toda a rede energética do país. E quando dizemos reconstruir, estamos falando de infraestrutura pesada. Novos portos, novos contratos transatlânticos, novas parcerias asiáticas e, o mais importante, novos acordos políticos. Enquanto os Estados Unidos ainda tentavam entender o que havia acontecido, o Canadá já estava assinando memorandos com França, Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Países ávidos por gás que não viesse de lugares voláteis. Países que assistiram à guerra na Ucrânia e disseram: nunca mais vamos depender de um único fornecedor. O Canadá apareceu como a solução perfeita, estável, democrático, ambientalmente responsável, ou pelo menos com boa reputação nisso, e com vastas reservas energéticas. O resultado?
Investimentos estrangeiros dispararam. Empresas de infraestrutura energética começaram a migrar de Houston para Vancouver. Cidades portuárias como St. John, na Nova Escócia, passaram a receber projetos bilionários. E pela primeira vez em décadas, o Canadá se viu não apenas exportando gás, mas exportando estratégia. E nesse ponto você deve estar se perguntando: e os Estados Unidos? Ficaram só assistindo? Não houve reação? Não tentaram impedir esse movimento? Sim, tentaram. Mas aí está o problema. Washington não percebeu que o jogo já tinha mudado. Continuou tratando o Canadá como parceiro submisso, não como uma potência emergente. Continuou achando que um corte aqui, uma tarifa ali, resolveria. Mas o que estava em jogo não era mais preço, era a autonomia, era a identidade. Era um momento histórico em que o Canadá, pela primeira vez desde o pós-guerra, olhou para o espelho e disse: não precisamos mais da sombra americana para prosperar. E isso, meus amigos, não é apenas uma mudança de contrato. É uma ruptura de era. 2025 entrou para a história como o ano em que o posto de combustível do mundo começou a mudar de endereço. E o que torna isso ainda mais simbólico é o fato de que não foi uma ruptura feita com fogos ou guerras. Foi com planilhas, projetos e diplomacia. Foi com portos sendo redesenhados, rotas marítimas sendo reprogramadas e lideranças políticas dispostas a assumir riscos em nome de um futuro que não passasse mais pela insegurança da política americana. Imagine a seguinte cena. Você está no meio de uma estrada deserta. O sol está a pino. O asfalto esquenta tanto que parece querer engolir os pneus. Na lateral, uma caminhonete americana parada, capô levantado, motor fervendo. Ao lado dela, um homem de boné vermelho e semblante frustrado balança a cabeça. Enquanto ele tenta entender o que deu errado, um comboio de supercarros blindados passa zunindo pela rodovia. No retrovisor de cada um deles, duas bandeiras, uma da Europa e outra vermelha, branca e verde. Catar. Essa não é só uma metáfora, é a descrição mais próxima do que está acontecendo agora no tabuleiro energético global. Enquanto os Estados Unidos tentam consertar os erros do passado com ferramentas enferrujadas, o Catar está ultrapassando o Ocidente com um motor novo, um plano sólido e o tanque cheio até a boca. Se o Canadá foi a primeira grande ruptura de 2025, o Catar é a confirmação de que estamos diante de uma nova ordem energética mundial. E aqui vai um dado que precisa ser absorvido com a devida gravidade. Em menos de 5 anos, o Catar vai passar de 77 milhões de toneladas anuais de LNG para 142 milhões. Isso não é uma expansão, é uma dominação programada. E talvez você pense: ok, mas o Catar sempre foi relevante no gás natural. Qual é a novidade? A novidade é que ele deixou de ser apenas fornecedor. Agora é arquiteto, um estrategista que está costurando acordos, redes de infraestrutura, influência diplomática e até rotas logísticas, tudo em torno do mesmo combustível: energia. Em Berlim, Alemanha. Na fila de um supermercado qualquer, Maria, uma professora de 52 anos, percebe que a conta do gás subiu mais uma vez. Desde a crise com a Rússia, ela tem feito malabarismo para pagar a calefação do pequeno apartamento onde vive com o marido aposentado. Em 2023, ela usava gás russo. Em 2024, usava gás norueguês. Agora, em 2025, a resposta vem de muito mais longe: Catar. Não por acaso, a Alemanha assinou um contrato bilionário de fornecimento de LNG com Doha até 2041. Isso significa que durante os próximos 16 anos, milhares de famílias alemãs como a de Maria dependerão das embarcações que saem do Golfo Pérsico, atravessam o Canal de Suez e chegam até o norte europeu. A economia doméstica, o aquecimento, as indústrias, os empregos, tudo agora passa pelo Catar. Em Milão, Itália. Um pequeno restaurante familiar, onde há décadas os fornos a gás mantêm viva a tradição da pizza napolitana. Nos últimos meses, o proprietário, Luca, teve que escolher entre repassar os custos para os clientes ou reduzir o horário de funcionamento. A resposta para sua dor de cabeça também veio do deserto. Um contrato assinado entre a Eni, gigante italiana de energia, e o Qatar Energy. Graças a esse acordo, Luca não só conseguiu manter seu forno aceso, como viu o custo do gás estabilizar. Pode parecer pequeno, mas é nesse nível que as grandes decisões se manifestam. No calor que aquece um lar, no forno que mantém um negócio vivo, no banho quente que termina o dia de alguém. É por isso que a ascensão do Catar é mais do que uma notícia econômica. É uma reconfiguração da vida cotidiana. Mas não se engane. O Catar não está ganhando esse jogo só pela quantidade de gás que extrai do subsolo. Está ganhando porque entendeu algo que muitos países ainda não entenderam: que energia é mais do que combustível. É política, é confiança, é constância. Enquanto outros brigavam por ideologias, Doha criou uma rede de confiabilidade. E esse talvez seja o trunfo mais letal de todos. A Europa não está escolhendo o Catar por afinidade cultural ou alinhamento político.
Está escolhendo porque ele entrega, porque ele cumpre, porque ele não ameaça cortar o fornecimento num surto diplomático, porque ele não muda as regras no meio do jogo, porque ele entende que gás também é diplomacia. Mas como todo bom corredor sabe, nenhuma pista é completamente lisa. O Catar, mesmo com sua ascensão meteórica, enfrenta obstáculos, e o maior deles atende pelo nome de ESG europeu. A União Europeia, num esforço para manter sua postura verde, está acelerando o Corporate Sustainability Due Diligence Directive, um nome complexo para uma realidade simples. As empresas que quiserem fazer negócios com a Europa terão que provar que respeitam direitos humanos, trabalham com transparência ambiental e não financiam regimes opressivos. E adivinha? Isso não caiu bem em Doha. Autoridades do Catar já deixaram claro que esse tipo de exigência pode ser um entrave artificial para relações comerciais que até agora vinham funcionando perfeitamente. Alguns chamaram de hipocrisia ocidental, outros de barreiras disfarçadas. Mas o recado foi dado. Se a Europa apertar demais o cinto da moralidade, pode acabar perdendo seu novo fornecedor preferido. É um cabo de guerra, um jogo de limite. Até que ponto um continente em crise energética pode se dar ao luxo de exigir pureza ética de seus fornecedores? Enquanto isso, o Catar segue expandindo seus tentáculos, assinando contratos com Itália, Alemanha, França, Japão, China e Coreia do Sul. Não apenas vendendo gás, mas também participando da construção dos terminais, dos portos, dos navios e das rotas comerciais que vão levar esse gás ao destino. O Catar não está apenas fornecendo, está moldando. É como se não vendessem só o combustível, mas todo o GPS do carro, controlando não apenas o que você consome, mas por onde você anda e com quem você cruza no caminho. E mais, cada navio que parte de Ras Laffan, o maior terminal de exportação de GNL do mundo, não leva apenas gás, leva influência, leva acordos, leva garantias e leva também um aviso sutil ao Ocidente. Se vocês não quiserem, outros querem. E rápido. Agora, olhe para os Estados Unidos. Como a maior economia do mundo deixou um emirado de pouco mais de 3 milhões de habitantes redefinir o destino energético da Europa. Como alguém com tantos recursos, tanta tecnologia, tantas reservas, ficou assistindo do banco de trás enquanto os outros assumiam o volante? E será que ainda dá tempo de reagir? Ou a bandeira quadriculada já desceu e os vencedores já estão no pódio? O que está em jogo não é só o preço da gasolina. É o equilíbrio de poder, é a autonomia das nações, é a sobrevivência de negócios locais, de famílias, de economias inteiras que agora estão interligadas por dutos que cruzam desertos, mares e interesses. Você realmente acha que sabe quem manda no mundo? Eu tô falando de segredos, decisões de guerra, influência global, tudo que ninguém tem coragem de mostrar. Se você pensa por conta própria, esse conteúdo é para você. Clique no link do comentário fixado e veja agora antes que tirem do ar. Imagine estar dirigindo por uma estrada conhecida, longa, tranquila, uma daquelas rotas que você já percorreu tantas vezes que poderia fazer de olhos fechados. Você conhece cada curva, cada posto, cada quebra-mola. O tanque está cheio, o carro responde bem. E o GPS confirma, você está no comando. Mas então, sem aviso, o asfalto começa a esfarelar. O motor dá um estalo estranho. Os sinais de alerta se acendem no painel. Você tenta acelerar, mas o carro perde potência. E o pior, enquanto você desacelera, outros veículos te ultrapassam com facilidade. Canadá, Catar, Austrália, até a União Europeia. Aquela caravana cheia de divergências internas começa a te deixar para trás. Foi assim que os Estados Unidos entraram em ponto morto em 2025, acreditando que ainda estavam no controle, mas descobrindo tarde demais que a estrada havia mudado de direção e eles esqueceram de recalcular a rota. A economia americana sempre foi movida por uma máquina que parecia infalível. Crescimento, inovação, energia barata. Por décadas, os Estados Unidos foram o posto de gasolina do próprio império e o controlador da bomba mundial. Mas agora, com o Canadá redirecionando gás para a Europa e o Catar fechando contratos bilionários com Berlim, Roma e Paris, os Estados Unidos se veem sem combustível externo e com gargalos internos. O que acontece quando seu vizinho fecha a torneira? E quando seus aliados escolhem outra fonte de abastecimento? Você consegue sobreviver num mercado que já não gira em torno de você? Em abril de 2025, os números começaram a gritar o que os sinais já cochichavam desde janeiro. O preço médio do galão de gasolina nos Estados Unidos ultrapassou a marca dos $5 pela primeira vez desde 2022. Para alguns estados, especialmente Califórnia, Nevada e Illinois, os valores chegaram a $6,20, postos cheios de filas. Inflação alimentada por custos logísticos, pequenos comerciantes tendo que repassar aumentos em transporte, armazenagem, produção. O hambúrguer ficou mais caro,
O delivery atrasou, a vida apertou. E no centro disso tudo, um descompasso energético causado por decisões políticas de curto prazo com consequências de longo alcance. O Departamento de Energia tentou responder rápido, prometeu mais investimentos em infraestrutura, mais terminais de exportação, incentivos à produção doméstica. Mas aqui está o paradoxo. Não dá para reagir com planos de longo prazo a uma emergência que já está em curso. As principais plantas americanas de liquefação de gás natural, como Sabine Pass, Louisiana, e Corpus Christi, Texas, estão operando perto da capacidade máxima. O custo para expandi-las é alto, a burocracia é lenta e, acima de tudo, a confiança internacional já foi abalada. Você confiaria num fornecedor que impõe tarifas a aliados e ameaça romper contratos por impulso político? É como depender de um motorista que muda de faixa sem dar seta. Você não quer estar no carro, e muito menos dividir a estrada com ele. Enquanto isso, as cidades portuárias americanas começaram a sentir os primeiros trancos da marcha falhando. Houston, uma das capitais energéticas do mundo, viu projetos serem suspensos e embarques redirecionados para Vancouver. New Orleans, historicamente uma joia logística, passou a ver navios ancorando vazios. Em Corpus Christi, trabalhadores especializados no processamento de gás foram dispensados ou tiveram contratos congelados. No espaço de poucos meses, mais de 12 mil empregos ligados ao setor energético e logístico foram perdidos ou redirecionados. Isso não é um dado frio. Isso é gente. Gente como Travis, 38 anos, pai de 2 filhos, operador de válvula numa refinaria no Texas. Em março, ele foi dispensado após 14 anos de serviço. O motivo? Corte de demanda após a queda dos embarques canadenses. Agora ele dirige para um aplicativo de transporte e torce para conseguir pagar o seguro de saúde da família no fim do mês. E o que faz o governo americano diante disso? Lança pacotes de estímulo. Promete recuperar a liderança. Organiza coletivas de imprensa cheias de gráficos otimistas. Mas no campo real, aquele onde os acordos são feitos, os navios partem e os clientes escolhem seus fornecedores, os Estados Unidos estão falando sozinhos. O plano de retaliação? Expandir as exportações americanas de LNG para a Europa. Mas há um problema. A Europa já encontrou quem faça isso mais rápido e mais barato. Qatar oferece contratos com entregas garantidas, sem tarifas surpresa, com rotas já otimizadas. Canadá, além de estabilidade política, oferece proximidade geográfica e credibilidade diplomática. E os Estados Unidos oferecem discursos. E aqui entra uma ironia. O protecionismo que deveria proteger a indústria americana se tornou seu maior sabotador. Trump acreditava que impor tarifas forçaria renegociações vantajosas. Mas o efeito foi o oposto. Empurrou parceiros estratégicos para os braços de concorrentes globais. Fez com que aliados procurassem alternativas para nunca mais depender da boa vontade de Washington. É o que os analistas estão chamando de efeito bumerangue geopolítico. Você tenta proteger sua posição, isolando os outros e acaba se isolando. Quantas vezes na sua própria vida você já viu isso acontecer? Aquela pessoa que tenta controlar tudo, impor regras, pressionar e acaba sozinha. O colega de trabalho que, com medo de ser passado para trás, se fecha em si mesmo e perde conexões? O mesmo acontece com nações. Geopolítica também é relacionamento. E os Estados Unidos, em 2025, estão vivendo as consequências de anos de relacionamentos tóxicos com o mundo. A diferença? Agora, o mundo seguiu em frente. Na Casa Branca, os discursos continuam inflamados, mas nas reuniões da OTAN, nos fóruns da União Europeia, nas videoconferências do G7, uma verdade se torna cada vez mais impossível de ignorar. Os Estados Unidos não são mais a única opção, e o mais desconfortável, talvez já não sejam a melhor. Esse é o novo ponto de partida para o mundo da energia. Um mundo onde a previsibilidade vale mais do que o poder, onde cumprir prazos importa mais do que discursos, onde a diplomacia silenciosa derruba a retórica mais barulhenta. E nessa corrida, quem não adapta o motor fica para trás. Se você está aqui, ainda nos assistindo, você não é espectador passivo. Você é piloto do seu próprio entendimento. E a sua atenção é o combustível que mantém este canal no ar, investigando, explicando e questionando tudo o que acontece sob o capô da economia global. Então curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem ainda acha que o mundo está igual ao de 5 anos atrás. Porque a estrada bifurcou, e saber escolher a faixa certa nunca foi tão urgente. O que acontece quando você tem um mapa, mas cada passageiro quer seguir por um caminho diferente? Essa é a pergunta que assombra a Europa em 2025. Porque, ao contrário do que muita gente imagina, a Europa não é um carro. É uma caravana. Um comboio com 27 motoristas, cada um com sua bússola, seu histórico, sua pressa e seus medos.
E todos, de uma hora para outra, se viram obrigados a traçar uma nova rota sem GPS, sem garantia de combustível e com uma neblina geopolítica que mal deixa ver o que está 2 metros adiante. Essa é a história de como um continente inteiro, acostumado a dirigir com piloto automático sob o guarda-chuva da OTAN e das parcerias energéticas herdadas do século passado, se viu na contramão de uma era onde o que está em jogo não é só energia, é sobrevivência política, econômica e moral. A virada começou no primeiro minuto de 2025. O gás russo parou de fluir pela Ucrânia. Foi como se alguém tivesse puxado o freio de mão em plena rodovia. A Europa, que ainda dependia da Rússia para cerca de 20% de seu suprimento energético, se viu em estado de emergência. Em Berlim, Bruxelas, Viena e Madrid, as reuniões emergenciais se multiplicaram. Cada país correndo atrás de fornecedores alternativos, contratos paralelos, reservas estratégicas. Mas o que parecia uma reação lógica revelou uma fractura crônica. A Europa não fala com uma só voz. E quando fala, nem sempre escuta a si mesma. A Polônia exigia o corte total de qualquer relação energética com Moscou. A Hungria, por sua vez, defendia manter uma torneira minimamente aberta, por pragmatismo econômico. A França exigia acelerar a transição para a energia limpa, mas a Alemanha queria segurança imediata, mesmo que isso significasse assinar contratos com fornecedores não exatamente sustentáveis. Microconflitos explodiram dentro do próprio bloco. E no centro disso tudo, a busca por uma nova independência energética. Uma que não dependesse de Moscou, nem de Washington. Mas será que dá para ser independente quando você precisa importar quase tudo o que consome? Em março, 2 acordos mudaram o tom do debate. O primeiro, Alemanha e Itália assinaram contratos de longo prazo com o Catar, garantindo suprimento até 2041. O segundo, França, Bélgica e Países Baixos fecharam memorandos com o Canadá para a integração energética e investimentos em infraestrutura. Esses acordos, a princípio celebrados como vitórias diplomáticas, reacenderam um conflito dentro da própria Europa. Até que ponto é seguro terceirizar sua segurança energética? E mais, será que substituir um fornecedor por outro é suficiente para dizer que você é, de fato, livre? Em Paris, protestos começaram a se formar contra a catarização do gás europeu. Ambientalistas acusavam o governo Macron de hipocrisia por assinar com um país que, apesar de eficiente, enfrenta acusações de violação de direitos humanos e baixos padrões ambientais. Em Oslo, que não faz parte da União Europeia, mas influencia seus vizinhos, o parlamento discutia se o gás canadense liquefeito, mesmo com emissão reduzida, não representava um retrocesso frente aos compromissos climáticos. Em Bruxelas, os debates eram ainda mais surreais. Alguns eurodeputados queriam condicionar os novos contratos a cláusulas de diversidade, sustentabilidade e compliance ESG, exigências que irritaram profundamente tanto o Canadá quanto o Catar. Curiosidade que poucos notaram. Um estudo interno da Comissão Europeia, vazado para a imprensa alemã, revelou que mais de 60% dos acordos energéticos assinados pós-2022 foram fechados sem consenso pleno entre os Estados-membros. Ou seja, o que estamos vendo não é uma estratégia unificada. É um conjunto de decisões paralelas com o selo europeu. Um carro com 27 volantes, cada um puxando para um lado. E isso gera um paradoxo. Quanto mais a Europa busca segurança energética, mais expõe sua insegurança institucional. Mas nem tudo são tropeços. Em abril, foi anunciado o nascimento do European Strategic Gas Corridor, um plano ambicioso de integração energética, conectando os terminais de LNG do norte da Espanha com os sistemas de distribuição da Alemanha e Europa Central. A proposta é criar uma rede interconectada de abastecimento, com contratos comuns e cotas de distribuição. É uma tentativa de recuperar a coesão, mas até isso esbarrou em resistência. A Itália, por exemplo, teme perder autonomia sobre seus próprios acordos com o Catar. A Áustria questiona se pagar pela manutenção de um sistema comum que beneficia a Alemanha é justo. E a Dinamarca defende condicionar a participação ao avanço da matriz energética renovável em paralelo. Como garantir performance energética quando ninguém concorda sobre quais peças usar? Como montar um motor unificado se cada país quer girar a chave na sua própria hora? É nesse ponto que a Europa se encontra em 2025. Com energia chegando, mas sem uma engenharia política capaz de transformar gás em estabilidade duradoura. E não pense que isso é só um problema de cúpula. Quando as entregas atrasam em Roterdã por falta de integração portuária, o pequeno comerciante em Amsterdã sente. Quando há uma disputa sobre distribuição de gás na Eslováquia, os hospitais em Praga têm que rever seu planejamento de consumo. Quando há picos de preço na França por gargalos em contratos regionais, famílias em Marsella pagam mais caro pelo aquecimento. O problema energético europeu é real,
cotidiano e profundamente pessoal. E não será resolvido com discursos bonitos em cúpulas internacionais. Será resolvido no asfalto com decisões corajosas, concessões mútuas e algum grau de sacrifício coletivo. Algo que a Europa sabe fazer, mas que há muito tempo evita encarar. Imagine se você pudesse apagar o sistema operacional do mercado energético global e escrever um novo, do zero, sem os vícios da Guerra Fria, sem o peso da OPEP, sem a dependência tóxica de Washington e sem o gás barato que vinha com chantagem embutida. Agora, imagine que dois países decidiram fazer exatamente isso. Um, democrático, de fala pausada e instituições sólidas. Outro, monárquico, onde decisões são tomadas com a velocidade de um clique real. Canadá e Catar não estão apenas respondendo à crise energética de 2025. Eles estão redesenhando o próprio código-fonte do sistema global de fornecimento de energia. E o que antes era um mercado fragmentado, com negociações baseadas em urgência, agora começa a se comportar como uma rede inteligente de acordos estratégicos, infraestrutura compartilhada e diplomacia energética proativa. Em números, o que está acontecendo é quase cinematográfico. Desde janeiro, o Canadá já assinou mais de 30 acordos bilaterais de fornecimento de gás natural liquefeito, GNL, com países europeus e asiáticos. Dentre eles, destacam-se contratos com França, EDF, Reino Unido, Centrica, Coreia do Sul, Cogás e Japão, Gera, todos com prazos superiores a 15 anos. Nenhum desses contratos menciona os Estados Unidos como país de apoio logístico ou parceiro. Já o Catar, por sua vez, está em fase final de expansão do megaprojeto Northfield East Plus Northfield South, com previsão de elevar sua capacidade para 142 milhões de toneladas métricas por ano até 2030. Só entre 2024 e 2025, Doha investiu mais de 45 bilhões de dólares em infraestrutura energética voltada à exportação. Mas não são só os números que contam. É a arquitetura por trás dos números. Em St. John, na costa leste do Canadá, operários trabalham em turnos de 18 horas para concluir o terminal Goldboro LNG, um projeto interrompido em 2020 por falta de interesse americano e ressuscitado agora com investimentos franceses e alemães. O local vai escoar gás de Alberta diretamente para a Europa, cortando os Estados Unidos da equação logística. Enquanto isso, no Golfo Pérsico, o porto de Ras Laffan já é o maior terminal de exportação de GNL do mundo, sendo expandido com a ajuda técnica do Japão e financiamento parcial da Itália. A ideia é criar um hub marítimo integrado, com navios preparados para distribuir gás para até 20 portos simultaneamente. Canadá e Catar não vendem mais só energia, vendem segurança, vendem confiabilidade. Vendem estabilidade sob medida. E é aqui que a narrativa muda de marcha. Porque, durante décadas, os Estados Unidos dominaram o setor energético com base em uma lógica de excesso de oferta e controle político sobre a demanda. Era como se dissessem: você precisa de gás? Temos, mas você vai jogar pelas nossas regras. Agora o Canadá oferece uma proposta diferente. Você precisa de gás? Temos, vamos desenhar regras juntos desde que sejam previsíveis, de longo prazo e respeitem o clima. E o Catar vai ainda além. Você precisa de gás? Temos. E podemos construir seu porto, treinar sua equipe, administrar a logística e ainda financiar parte do projeto. Isso é mais do que uma mudança de fornecedor. É uma redefinição das dinâmicas de poder. Se antes o jogo era quem tem o recurso manda, agora é quem entrega melhor constrói as novas rotas de influência. Eficiência, confiabilidade e estratégia se tornaram as novas armas geopolíticas. E os dois países que souberam aplicar isso, primeiro estão fora do centro geopolítico tradicional. E sabe o que torna essa virada ainda mais simbólica? Nenhum dos dois países impôs sanções, nenhum invadiu vizinhos, nenhum ameaçou cortar o fornecimento por motivos ideológicos, nenhum protagonizou disputas em fóruns globais com retórica belicista. Eles apenas ocuparam o espaço que outros abandonaram. Aos poucos, sem alarde, mas com precisão cirúrgica. E enquanto fazem isso, exportam mais do que energia, exportam governança. Exportam diplomacia técnica. Exportam modelos de parceria que fazem com que seus clientes sintam algo raro nesse setor. Confiança. Em Porto de Incheon, Coreia do Sul. A chegada do primeiro carregamento de GNL, vindo diretamente do Canadá em maio de 2025, foi comemorada como um evento nacional. Mas o que pouca gente sabe é que esse contrato foi costurado por diplomatas canadenses em 2023, quando ainda se achava que os Estados Unidos seriam os maiores fornecedores do Pacífico. O motivo da troca? Confiabilidade logística, política externa estável, compromisso climático compatível com os acordos de Seul.
Em Nápoles, Itália, o Catar acaba de concluir a instalação de um microterminal de regasificação flutuante, bancado parcialmente por Doha, operado por uma joint venture ítalo-catariana. A embarcação, batizada de Al-Farabi, é uma das mais modernas do mundo e pode abastecer 5 milhões de residências italianas por mês. Um navio, flutuando na costa do Mediterrâneo, se torna ponto geopolítico fixo, um símbolo de como a energia, hoje, navega entre continentes com bandeiras diplomáticas embutidas nos containers. Mas talvez você esteja se perguntando: ok, mas até que ponto essa ascensão é sustentável? Esses novos hubs não estão apenas reproduzindo uma lógica de dependência com rostos diferentes? O que acontece se o mundo mudar de matriz energética nos próximos 10 anos? E é aí que Canadá e Catar mostram que o jogo não é só tático, é estratégico. Ambos já estão investindo em transição energética, mas no ritmo e no estilo que eles próprios definem. O Canadá acelera em hidrogênio verde, parcerias em energia eólica offshore e integração com tecnologias de captura de carbono. O Catar investe em energia solar para seu consumo interno, liberando mais gás para exportação, e em projetos de interligação elétrica com seus vizinhos. Eles estão garantindo que, mesmo no pós-gás, continuarão indispensáveis. Isso nos traz a uma conclusão inevitável e desconfortável para os Estados Unidos. O mundo energético do século XXI não será controlado por quem tem mais poços, mas por quem tem mais parcerias sólidas, contratos inteligentes e visão de longo prazo. Canadá e Catar criaram faixas próprias na pista global. E agora, os outros que corram para alcançá-los. Como você avisa alguém que o carro está pegando fogo se ele ainda está convencido de que está vencendo a corrida? Essa é a metáfora perfeita para o que está acontecendo com os Estados Unidos em 2025. Um país que construiu sua identidade em torno da velocidade, da liderança e da promessa de estar sempre um passo à frente, agora se vê parado no acostamento, olhando no retrovisor enquanto o mundo avança. E o mais perigoso: nem percebe que ficou para trás. Porque o problema dos Estados Unidos hoje não é a falta de potência, é a ilusão de permanência. Durante mais de um século, os Estados Unidos foram o coração energético do planeta. Do petróleo do Texas ao gás natural da Louisiana, do carvão da Virgínia Ocidental às turbinas eólicas da Califórnia, tudo girava em torno da capacidade americana de abastecer, controlar e exportar energia física e simbólica. Energia que acendia lâmpadas e ditava tratados. Energia que movia tanques e decidia eleições. Mas agora, algo mudou. E mudou de forma gradual, mas devastadora. O Canadá reconfigurou sua malha energética para ignorar os Estados Unidos. O Catar costurou uma rede de parcerias que exclui Washington das decisões centrais. A Europa fechou contratos de longo prazo com quem entrega, não com quem promete. A Ásia aposta em rotas alternativas de suprimento, onde o fator Estados Unidos sequer entra na equação. E enquanto isso tudo acontecia, o governo americano insistia no discurso de grandeza, como se frases de efeito pudessem reverter anos de negligência diplomática e excesso de confiança. O resultado disso: uma queda drástica na relevância energética internacional. Uma crise de identidade no setor de infraestrutura. Um esvaziamento dos fóruns onde antes a voz americana era a primeira, e agora é apenas mais uma. Um aumento no custo de vida para milhões de famílias americanas. E não estamos falando de estatísticas frias. Estamos falando de histórias reais, dores cotidianas. Em Cleveland, Ohio, Linda, 67 anos, aposentada, recebe uma conta de gás 18% mais alta do que no mesmo período de 2024. Ela ligou para a companhia e ouviu: ajustes sazonais e pressão de mercado internacional. Mas ninguém explicou que parte disso se deve à perda dos acordos de importação com o Canadá, o que elevou os custos internos. Em Baton Rouge, Louisiana, Jackson, 42 anos, operador de terminal de gás, foi dispensado depois que a planta onde trabalhava perdeu contratos de exportação para a Alemanha, que migrou para suprimentos canadenses. Ele agora tenta se manter com trabalhos temporários e benefícios reduzidos. Em Portland, Oregon, um grupo de ativistas ambientais descobre que o governo federal quer acelerar projetos de extração interna para compensar a perda de suprimento externo, justamente no estado que mais investiu em energia limpa nos últimos 10 anos. O resultado? Protestos, polarização e impasse. E sabe o que é mais frustrante? Os Estados Unidos ainda poderiam ser protagonistas, possuem reservas naturais abundantes, tecnologia de ponta, empresas líderes no setor energético, uma base de consumidores sólida e capacidade de investimento massiva. Mas o que falta é coerência estratégica. O país gira em torno de ações contraditórias, como se tentasse acelerar e frear ao mesmo tempo. Impõe tarifas sobre parceiros tradicionais e depois reclama quando eles fecham com outros. Defende o livre mercado global, mas subsidia setores internos que não competem mais.
cobra lealdade de aliados que há anos não recebem reciprocidade. Investe em energias limpas, enquanto aprova novos projetos fósseis sem planejamento. No Fórum Econômico Mundial deste ano, pela primeira vez, nenhum dos 5 painéis sobre segurança energética global teve participação ativa de representantes americanos. Na conferência da IEA, Agência Internacional de Energia, um dos principais analistas declarou: a ausência dos Estados Unidos nas novas redes energéticas não é mais uma especulação, é um dado. E aqui vai um dado concreto. Em 2022, os Estados Unidos representavam 27% das exportações globais de GNL. Em 2025, esse número caiu para 17%. A projeção para 2027? Menos de 13%. A liderança está evaporando e, ironicamente, o país que há décadas exportava petróleo com escolta militar agora não consegue garantir sequer prioridade em filas de carregamento portuário. Navios americanos aguardam atracação, enquanto navios canadenses e catarianos são recebidos com tapete vermelho. E isso acontece não por questões técnicas, mas por confiança geopolítica. E você sabe que confiança não se reconquista com decretos. Se conquista com constância. E os Estados Unidos, em 2025, são tudo menos constantes. Em Roterdã, Holanda, o maior porto da Europa. Ali, um contrato de escoamento de gás com os Estados Unidos foi suspenso por incertezas regulatórias e trocado por um acordo com o Canadá, que ofereceu garantias contratuais blindadas contra mudanças políticas unilaterais. Esse é o novo normal. Mas talvez o maior impacto da crise americana de energia seja simbólico, porque quando o mundo percebe que os Estados Unidos já não ditam mais as regras, algo muda na psique global. O dólar treme, a geopolítica se redistribui, o eixo do poder se ajusta, e os antigos satélites começam a girar em torno de novos centros gravitacionais. E o mais alarmante, a elite política americana parece não ter percebido. Os discursos continuam grandiosos, as entrevistas ensaiadas, os gráficos manipulados. E o povo? O povo sente, mas ainda não entende. Mas em algum momento, essa ficha vai cair. E quando cair, o choque pode ser maior do que o da crise de 2008. E se o mundo tivesse girado enquanto você estava com o motor ligado no ponto morto? E se de repente, quando você finalmente pisa no acelerador, não houvesse mais pista? Essa é a realidade que está tomando forma diante dos nossos olhos. Uma nova ordem energética global não está mais em construção. Ela já foi inaugurada. E os convites para participar da largada não foram enviados para Washington. Quando iniciamos essa jornada, o mundo ainda parecia girar em torno dos velhos eixos. O dólar como o centro nervoso. Os Estados Unidos como o termômetro moral e geopolítico. A energia como arma ou moeda, mas sempre controlada pelo mesmo punhado de mãos. Hoje, ao olharmos o painel de instrumentos da geopolítica mundial, percebemos que os indicadores já estão em outra faixa de leitura. Porque os fatores que antes definiam o poder território, exércitos, reservas comprovadas, agora cedem lugar à inovação logística, diplomacia energética e coerência climática. E os países que entenderam isso antes dos outros estão agora no cockpit dessa nova era. O Canadá, com sua voz calma e infraestrutura robusta, se posicionou como provedor confiável e diplomata energético, comportando-se não como potência dominante, mas como pivô estratégico de estabilidade. Assinando acordos de décadas com Europa, Japão, Coreia do Sul, Reino Unido, sem jamais levantar a voz. Apenas entregando. Com previsibilidade, com diplomacia, com propósito. O Catar, por sua vez, usou sua posição geográfica e seu domínio logístico para transformar gás em poder de articulação. Investindo não apenas em produção, mas em navios, portos, rotas e até no modelo contratual que oferece aos seus clientes. Criando não uma dependência, mas uma aliança funcional. Um tipo de pragmatismo que o mundo sedento por estabilidade passou a valorizar. E a Europa, com todos os seus dilemas internos e lentidão institucional, entendeu o recado. É melhor negociar com quem entrega do que esperar que Washington recupere o fôlego. E quando a guerra na Ucrânia fechou as torneiras russas, essa verdade ficou inegável. O que temos agora é um novo triângulo estratégico, não oficial, mas cada vez mais evidente. Um vértice no Atlântico Norte, Canadá. Outro no Golfo Pérsico, Catar. E um terceiro ancorado na institucionalidade europeia. Esse triângulo não foi desenhado em tratados. Ele surgiu da inércia americana e da urgência do mundo. Nasceu da necessidade de substituir imprevisibilidade por estabilidade. E é sustentado por 3 pilares simples, mas que os velhos impérios esqueceram. Confiança, eficiência, alinhamento climático. O mundo não espera mais os Estados Unidos para funcionar. E pela primeira vez em mais de um século, isso não é uma crise, é a nova configuração padrão. Mas o que isso significa para nós, cidadãos comuns? Mais do que pensamos, porque essa mudança afeta o preço do gás que aquece nossas casas,
o custo de produtos que chegam até nós transportados por caminhões e navios, a política externa que justifica alianças e guerras, e o valor do nosso dinheiro no mercado internacional que está, aos poucos, desdolarizando sua lógica. O novo mapa de energia do mundo não tem centro, tem redes. E nessas redes, o que importa não é quem grita mais alto, mas quem entrega mais rápido, com menor impacto e mais previsibilidade. Se os Estados Unidos quiserem voltar à liderança, não basta reconstruir sua infraestrutura. É preciso reconstruir a confiança. E essa confiança não se compra com armas, nem com reservas, nem com propaganda. Ela se cultiva com coerência, com diplomacia, com ações que acompanham as palavras. O problema é que, por enquanto, Washington está mais preocupada com eleições do que com relações, com slogans do que com soluções, com manter a aparência de potência do que com agir como uma. E enquanto isso, o mundo segue em frente. Em Vancouver, operários canadenses supervisionam o embarque de GNL para Hamburgo. Em Doha, analistas discutem como adaptar contratos à nova diretiva ambiental da União Europeia. Em Roterdã, líderes locais comemoram a chegada de um novo lote de gás qatariano em tempo recorde, sem burocracia diplomática. E nos Estados Unidos, há discussões no Congresso sobre a ameaça da nova rota energética. Mas não há plano estratégico, porque quem está estacionado no acostamento só vê o movimento dos outros pelo espelho retrovisor. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que estamos diante de uma virada de chave civilizatória, que as próximas décadas serão determinadas não por quem tem mais reservas, mas por quem souber construir mais alianças. Então não vá embora sem fazer o que importa. Curta este vídeo, isso nos ajuda a chegar a mais pessoas que também merecem entender essa virada histórica. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização sobre o que está mudando nos bastidores da economia, da política e da mobilidade. E comente aqui embaixo: o Canadá acertou? O Catar surpreendeu? Ou os Estados Unidos ainda podem reagir? A sua voz é parte da nossa comunidade. E a conversa não para aqui. Muito obrigado por acompanhar essa jornada de 7 partes até aqui. Foi intenso, foi denso, foi necessário. E se você gostou, prepare-se. Até lá, mantenha o tanque cheio, a mente aberta e a curiosidade no máximo. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Agora que esse documentário chegou ao fim, isso é para você. Segura aí, só um segundo. Você deve conferir o que preparamos em primeira mão para você. Eu tô falando de decisões escondidas, guerras silenciosas, acordos que moldam o planeta e que ninguém ousa revelar. Eu reuni tudo numa coleção de e-books intensos, biografias proibidas, histórias que não passam nem perto das plataformas comuns, bastidores reais, leitura crua, sem cortes. Se você questiona, se você não segue a manada, esse material foi feito para você. Corre no link do comentário fixado. Vê agora, antes que sumam com isso do mapa. Porque sim, isso mexe com gente poderosa.